Olá pessoal do nono ano, continuando então nossas devolutivas, agora iniciaremos a sequência de atividades 2. Neste vídeo iremos fazer a correção, a discussão das aulas 1, 2 e 3 do caderno Aprender Sempre. Então pegue o material de vocês e vamos fazer as correções, ok? Aula 1, a sequência de atividade 2, o que nós vimos a respeito aí na aula 1 é o eu em diários pessoais, diários de viagem, ou seja, o gênero aí diário foi trabalhado, ok? Então inicia aqui a primeira questão com a apresentação das pessoas do discurso, a primeira, segunda pessoa e terceira pessoa, ok? Então eu tenho a primeira pessoa quem fala, a segunda pessoa com quem se fala e a terceira pessoa de que ou de quem se fala, ok? Então, muita atenção aí. A questão 2, trazendo os dois textos, ok? Eu peguei aqui um fragmento apenas para mostrar aí, é na página 17 e na página 18. O primeiro é um diário de viagem e o segundo texto é um diário pessoal, né? Lógico, aqui, ó, qual o objetivo comunicativo do texto 1? Relatar as vivências diárias do autor e do grupo no qual ele faz parte aí em uma viagem, durante uma viagem. Portanto, é um diário de viagem, enquanto o segundo aí é relatar a vivência, a experiência aí de uma pessoa, no caso no dia 12 de junho de 1903, aí o autor está contando aí o dia dele. Então, uma descrição aí, um relato, perdão, aí, né, um relato aí um diário, ok? Quando eu estou descrevendo, relatando o meu dia, estou fazendo um diário pessoal. A questão B, ainda continuando aí na página 18, qual o conteúdo temático dos textos, ou seja, qual tema, ok? Do texto 1, eu tenho aí a expedição, tá? Que culminou aí no reconhecimento aí das terras brasileiras, ok? Então, está falando aí sobre reconhecimento das terras aí brasileiras, do Brasil. E no texto 2, aí, o que eu tenho aí? A atividade desenvolvida durante o dia 12 de junho de 1903 e uma reflexão pessoal aí que o autor faz, né? A situação do trabalhador não ter aí o seu salário pago em dia, ok? A C aí, já na página 19, tá? Eu vou trabalhar um pouquinho aqui, já entrar aqui, né? O livro, o material já entra um pouquinho em sujeito, predicado, mostrando para a gente aí algumas linhas de raciocínio a partir daí. Então, a C, observe os verbos destacados nos enunciados extraídos do texto 1 e do texto 2. Indique as pessoas do discurso. Então, veja que os verbos já estão destacados. Pessoa do discurso nós falamos, primeira, segunda e terceira. Lembra, eu, tu, ele, nós, vós, ele, ela, eles e elas, ok? Então, olha aí, seguimos. Quem seguimos? Nós. No caso aí, a quem se refere esse nós? Aí o autor do texto mais os tripulantes, né? Então, as pessoas que estavam a bordo ali. Topávamos a mesma coisa, ouvemos, né? Aí, o que eu tenho então? Nos três aqui, veja, eu tenho a primeira pessoa do discurso, né, do plural, aí nós, e se refere ao autor e mais aos tripulantes, o diário de viagem aí no texto 1. Já no texto 2, acordei-me, durmo, recordar-me, eu comia, eu, né, continuo, comi, ou seja, os verbos aí destacados se referem, né, ao próprio autor do texto, ao eu aí. Então, primeira pessoa do discurso, a quem se refere ao autor do texto. Ok, pessoal? Então, questão C aí. Também na página 19, continuando aí no materialzinho de vocês, nós vamos para a aula 2, tá? O que falar dos sujeitos, aí nós vamos trabalhar um pouquinho de sujeito e já entra no predicado também, a parte 1, depois tem a parte 2 na aula 3. E a primeira é bem pessoal, pedia para a gente observar a imagem e seguir a orientação, né, que eu dou para vocês aqui, de colocar o ser e colocar o que é possível dizer desse ser. Então eu posso colocar o rapaz, e aqui eu colocaria o que eu posso dizer dele. É um ciclista, né, faz uma pose para a câmera. Eu posso colocar da bicicleta, por exemplo, a bicicleta é própria para mountain bike, é uma boa bicicleta, né? O rapaz também eu posso colocar aqui, tá? Está sobre sua bicicleta, né? O rapaz
está vestindo um capacete, está usando um capacete. Ou seja, nesse primeiro quadro, eu vou falar do ser. O ser aqui, no caso, seria o sujeito, tá? As montanhas estão ao fundo, né? Depois fala, a planície encontra-se predominantemente, né, ao fundo. Pronto, ou seja, eu vou colocar o ser e o que eu falo do ser. O ser é o sujeito, o que eu falo a respeito desse ser é o predicado. Essa parte aqui, então, é pessoal. Aí a segunda são algumas questões a respeito, né, do texto aí, do diário que a gente tem. E aí nós vamos falar diretamente aqui as respostas. Havendo alguma dúvida, por favor, anotem tudo direitinho, entrem em contato com o professor. Nas aulas síncronas nós podemos discutir um pouquinho mais. Professor, eu coloquei a A, aí está sendo a B, eu quero saber por que, eu não entendi direito. E aí eu entro em contato diretamente com você, nós discutimos um pouquinho e aprendemos mais juntos, ok? Então, na primeira, é possível afirmar que o fragmento do texto descreve o cotidiano de uma praça, que eu tenho o textinho lá, está bem claro, né, no texto que nós temos aí no caderno, lá na página 20, né? Ó, a antipatia do Largo São Francisco fica mais acentuada nas primeiras horas da manhã e por aí vai. Ele está descrevendo esse Largo de São Francisco, que é uma praça. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, a primeira dá 2 aí. A segunda pedia-nos para fazer duas coisas. A primeira é sublinhar os verbos, ou seja, riscar quais são os verbos da oração, né? E o espaço indicado escrever se o termo negrito é um sujeito ou predicado. Lembrando, sujeito, o termo do qual eu declaro alguma coisa, e o predicado, aquilo que eu falo a respeito do sujeito, que eu declarei. Ok? Então, aqui eu tenho o verbo ficar, e toda essa parte eu estou falando do Largo de São Francisco, ou seja, é o predicado. Já, o sol cobre inteiramente se espadana. Espadana se torna forma de espada, como se fosse uma forma de espada, né? Então, aqueles raios assim, eles se formaram como se fosse uma espada, assim, ok? Então, espadana é o verbo espadanar, ok? Se tornar em formato de espada. Aí o sentido figurado, lógico. O sol aqui é o sujeito, é o termo de qual eu estou falando. Mesma coisa aqui com a poeira forma, né? Aí uma película vítrea que fulgura, quem fulgura também aí a película vítrea aqui no caso, né? Não está aí destacado, mas aqui nós temos aqui a poeira como sujeito, ok? Depois saltam dos bondes, caminham, é o predicado. Vocês estão percebendo que no predicado se encontra o verbo, né? O verbo se encontra no predicado. O verbo raramente pode fazer parte do sujeito, a menos que eu tenha aí um verbo personificado ou uma forma nominal. Isso nós vamos ver futuramente, ok? Na continuação, então, aí sobem e descem, flutuassem, tudo isso aqui é predicado, o que está grifado é o verbo. Um rapazola é o sujeito, né? Atravessa, ele sobe, então nós estamos falando do rapazola sujeito. Eles vêm vindo é uma locução verbal, né? Eles vêm vindo, ó, 2 verbozinhos fazendo uma única ideia. Tudo isso daqui é o predicado, lembrando que ó, o predicado é tudo isso, não é só o verbo que está grifado. Nós estamos obedecendo aqui, ó, sublinhe os verbos das orações. Aí, e depois escreva o que o termo negrito está fazendo, se é sujeito ou predicado. E por último, as aulas começam é o verbo, e as aulas é o sujeito, ok? Na terceira, ainda continuando aí as nossas questões, tá? Identifique o sujeito das orações relacionando aos referentes que eles retomam. Ou seja, gente, o sujeito aqui, eu vou ter que buscar um referente, se refere-se a quê? Se eu falo assim, o irmão de Andréia comeu a maçã. Quem comeu a maçã? O irmão de Andréia. Então, a referência aí é o irmão de Andréia, ok? Ó, vão angustiadas e opressas, né? Opressas aí, parecendo tangidas por ocultos carrascos impiedosos. Aqui eu vou ter sempre que perguntar, que buscar no texto, né? Quem vão angustiadas, né? No caso faz referência o quê? As pessoas que atravessam a praça. Então aqui, ó, identifique o sujeito, né? O sujeito aqui é eles ou elas, aqui está escondido, né? Então a gente chama de sujeito oculto. Veja se eu falo assim, comi a maçã, quem comi fui eu, é um sujeito oculto, está escondido. No caso, quem vão angustiadas no texto são elas, as pessoas aqui, ok? Que atravessam a praça aí. Então, o sujeito aqui, eles ou elas, é um sujeito da terceira pessoa do plural. Mesma coisa, são os últimos transeuntes
que se lançam pela praça corajosamente. Né? Olha aí, no caso do texto faz referência aos rapazes. Os rapazes, que é falado lá no texto, são os últimos transeuntes. Então, mesma coisa, terceira pessoa do plural, assim como as pessoas aqui que atravessam a praça, os rapazes aí. Tudo bem? Agora, página 22, é o texto 2, um outro textinho aí para nós lermos e analisarmos. Mesma coisa, são questões objetivas, nós vamos então para a parte das questões objetivas e se houver alguma dúvida, vai anotando e nós fazemos depois a correção explicada, mais individual, vamos assim dizer. Ok? É possível afirmar que o fragmento textual descreve os jardins e o pátio do Oiteiro. Então, nós vamos ver lá que, o encanto dos jardins do Oiteiro resume-se, então está, dizendo do Oiteiro aí o que seu pátio, descrevendo seu pátio também e seus jardins. Alternativa B. Na segunda, tá, o fragmento textual 2, é o texto aí do 2, faz referência à obra Oiteiro, de Madalena Antunes. A autora focaliza os jardins e o pátio de sua casa, destacando alguns vegetais, algumas plantas que são os sujeitos da oração. No quadro a seguir, complete com os predicados. Então, gente, olha que dentro do texto, todos esses carinhas aqui, são sujeitos. E ela fala alguma coisa, no texto. Então, as roseiras, o que acontece? Transbordam de latas de querosene. Depois, os jardineiros cresciam pujantes, jardineiros não, os jasmineiros cresciam pujantes, beirando os velhos gretados da casa grande. Ok? Os mimos do céu alforjavam o solo com rosas, borboletas e por aí vai, As angélicas afloravam de varetas verdes que se inclinavam, ok? Um oitizeiro dava sombra às crianças e abrigava os chechéus de peito amarelo. Bom, ok, pessoal, então, note que eu tenho aqui, são os vegetais aí, são sujeitos, e o que eu estou dizendo deles, eu chamo de predicado, ok? Aula 3 aí, última aula dessa sessão, deste vídeo aí, ok? O que falar do sujeito? É a parte 2, do sujeito aí. Agora nós vamos falar um pouquinho, na verdade, do verbo, ok? Então, ele inicia aqui a primeira, mostrando que alguns verbos precisam de complementos, e outros não. Note que eu falo assim, Marina dormia. Marina dormia, pronto, simplesmente eu já dei a informação completa de Mariana, não é Marina, é Mariana, poxa, professor. Então, a Mariana dormia. Dormia e pronto, acabou. Isso é chamado de verbo intransitivo. No recreio, a B, no recreio, os estudantes utilizam. Gente, quem utiliza, utiliza algo, utiliza alguma coisa. Não dá para falar só os estudantes utilizam. Assim como na C também, a professora precisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa, de alguém, de algo, ok? Então, aí nós temos na chamado verbo intransitivo, não precisa de complemento. Na B e na C, o verbo transitivo, precisa de complemento. Depois nós vamos ver que eles são transitivos direto e indireto. Isso nós vamos falar adiante. E na 2, professor, como é mesmo aquele negócio do verbo transitivo direto e indireto? Então, eu vou voltar aqui um pouquinho rapidamente e dizer, quem utiliza, utiliza algo. Veja que algo já vem logo após o verbo, sem passar por uma palavrinha, que é a preposição. Agora veja, quem precisa, precisa de algo. Vocês perceberam que utiliza algo, direto. Quem precisa, precisa de algo, indireto. Apareceu aqui uma palavrinha, que pode ser, as preposições aí são várias, Pode ser de, com, para, em, por, tudo bem? São palavrinhas, ok? Preciso de você. Agora, utilizo a caneta. Ok? Quem utiliza algo, quem precisa de algo. Algo direto, de algo, com algo, a algo indireto. Ok, pessoal? Então, aqui veja, as 3 primeiras, tá? Tanto, quem guarda com devoção a lembrança. Quem guarda algo. Ele guardou a lembrança. Direto, complementa a lembrança. Marcava. Se marcava algo. Marcava a data. O dia do aniversário, ok?
levavam arcos. Quem leva, leva algo. O que eles levavam? Os arcos. Ok? Agora, na continuação, aí, apertava. Né? Quem aperta, aperta algo também. Veja, nossa professor, é tudo verbo transitivo direto? Nesse texto, a maioria dos verbos que apareceram são verbos transitivos direto. Na língua portuguesa, a maioria dos verbos são verbos transitivos direto, ok? Não quer dizer que todos são. Tá? Maltratava. Quem maltrata, maltrata algo também. Olha aqui, os cravos. Agora, veja aqui, ó, que cravos rolavam pelo chão. Olha aí, por onde rolava? Se rola, rola por algum lugar. Por algum lugar, ou seja, pelo chão. Ok? Aqui joga como verbo transitivo direto, um complemento, né? Então é pelo chão. Apareceu outra coisa, quem rola, rola por algum lugar. Tá bom, gente? Aqui pelo chão também pode ser chamado de adjunto, né, adverbial de lugar, depois isso nós vamos ver mais adiante. Aqui o rolavam é um verbo transitivo indireto, de acordo aqui com o nosso material. E a última, né, aí que nós temos aí esse quadro para ser completo. E aqui do lado eu fiz, né, uma recordaçãozinha aí para vocês lembrarem do que algumas coisas que a gente havia combinado, falado, né? O verbo pode ser transitivo, o verbo pode ser intransitivo. Transitivo direto, olha aí, sem preposição. Quem pede, pede algo. Olha o exemplozinho aqui, né? Gusbertino pediu minha opinião, quem pede, pede algo. Agora o indireto, Teoclésio gosta de sorvete, porque quem gosta, gosta de alguma coisa. E o intransitivo não apresenta complemento, não precisa. Então veja que esses que estão riscadinhos aqui são intransitivos, não precisa de complemento e não apresentam complemento. O sol cobre, lá no texto diz que o sol cobre o pátio, então ele precisa de complemento, não dá para falar só cobre, e ele é transitivo direto, quem cobre, cobre algo. A mesma coisa acontece com a poeira forma uma película, forma algo, ok? Verbo transitivo direto também. Agora veja aqui, ó, sobem e descem. Olha, ó, das senhoras, né, os negros chapéus de sol dos homens e as pintalgadas sombrinhas das senhoras sobem e descem. Quem sobe e desce? O negro chapéu e as pintalgadas sombrinhas, ou seja, sobe e desce não precisou de complemento, então não precisa, ele é um verbo intransitivo. Lembrando, VTD, verbo transitivo direto, VTI, verbo transitivo indireto, e VI, verbo intransitivo. Ok? Dá uma olhadinha, dá um pause aí se precisar, corrijam aí direitinho, e alguma dúvida que vocês tenham, entre em contato com o professor Celso, anote, vamos conversando, vamos fazendo, né, valer esse espaço de troca de experiência. Muito obrigado, até o próximo vídeo, parte 2, a sequência de atividade 2, parte 2.